Bem-vindos a São Paulo House. Tô aqui com o Mano Eudes. Fala aí, torcedor tricolor. Bem-vindo a São Paulo House. Mais um vídeo aí pra nós. E hoje estamos aqui para falar da possível escalação para o jogo de amanhã contra a LDU. A escalação que a gente preferia, né, Mano Eudes, também. A escalação que a gente montaria para enfrentar o time da LDU, que obviamente vai se retrancar pra caramba. Eu duvido que eles vão arriscar com uma vantagem tão grande assim. Então, com o resultado feito, pô, fizeram a lição de casa em casa e agora vamos retrancar no máximo no jogo, né? Mas também não vamos ir no jogo de cabeça baixa, porque senão os caras vão fazer mais gol. Se os jogadores estão pensando tanto na Libertadores, então a gente pode ficar tranquilo, né? Exatamente. Time que quer ser campeão não escolhe adversário. Vamos pra cima. Vamos pra cima e já era. Estamos aqui com a escalação do jogo de ida. Essa é a escalação do jogo de ida. E agora a gente vai falar sobre o que a gente mudaria, as alterações que a gente faria. Eu já começaria sem o Cédric Soares, que também não é certeza. Pelo que vi, ele tá com a caganeira, né? Aparentemente ele pegou uma virose aí esses dias e não tá sendo muito cotado pro jogo, não. Eu acho que a opção mais viável vai ser o Mailton, se eu não estou enganado. Eu já começaria com o Mailton aqui na lateral direita, porque ele é um lateral mais rápido, com um cruzamento bom até, aquele cruzamento cheio de efeito, com potência, e ele entrega mais velocidade, ele entrega um jogo mais ofensivo, ele puxa o time mais pra frente. Então, para um jogo que a gente precisa reverter uma vantagem de 2-0, eu começaria com ele já na lateral direita. E você, Mano? Bom, eu escolheria o Mailton também, e por muito também da partida muito abaixo do Cédric, defensivamente pelo menos, e ofensivamente também. Ele não jogou nada a realidade no jogo passado. Tanto que teve um lance com a Arboleda cai de Maduro lá, parecia um bêbado caindo, que o Estrada empurra ele, que ele não tava para recompor o lance. Então eu acho que até pro Mailton pegar ritmo de jogo, se entrosar mais com a equipe, e também que ele é um cara mais ofensivo e tem um cruzamento muito bom, eu escolheria o Mailton de qualquer forma. Exatamente. Aí na lateral esquerda, Enzo Dias mesmo, ou você prefere o Wendel, Mano? Cara, eu vou com o Enzo Dias. O Wendel, por mais que o Wendel seja um jogador totalmente diferente da época do Zubeldia, que era um jogador cansado, apático, com o Crespo, ele virou outro jogador, muito ofensivo, participa muito, mas eu deixaria o Enzo como titular, porque apesar de o Enzo ser um cara muito defensivo, ele apoia muito bem, quando ele sobe. E agora, Manildes, eu queria te fazer uma pergunta. Você entraria com 3 zagueiros para essa partida mesmo? Ou você mudaria um zagueiro por um meia, por um atacante para dar mais ofensividade? Cara, eu entraria com 3 zagueiros mesmo, porque, querendo ou não, o São Paulo já tá muito habituado a jogar nesse esquema de 3 zagueiros, cara. Tipo, você do nada colocar, não sei, um 4-3-3 ou um 2-3-1, 4-2-3-1, o time vai ficar, sei lá, mano. Eu acho que o time não vai jogar da maneira que deveria jogar. Por causa que o time já tá habituado a treinar. Ele joga no Brasileirão com esse esquema, faz tudo com esse esquema. Do nada trocar o esquema pra esse jogo, eu acho que vai mais prejudicar o time do que em si a ajudar. Sim, exatamente. Eu também começaria com 3 zagueiros, porque da mesma forma que você tem que fazer gol, você também não pode tomar, porque a gente faz 2 gols, se eles fazem um na gente, já era. Eles estão com a vantagem ainda. Então eu manteria 3 zagueiros, mas você manteria o Arboleda, Manuels? E o Ferrarese, ou você trocaria os 3 zagueiros? O trio seria esse mesmo? Cara, eu manteria o Ferrarese, mas eu não sei se eu manteria o Arboleda. Eu não sei, mas eu daria esse crédito ao Arboleda. Por mais que ele tenha jogado mal na partida, mas querendo ou não, o Rafael Tolói tá muito recente. Não sei se ele tá entrosado com o grupo ainda. Não sei se o Rafael Tolói ajudaria ou atrapalharia ou daria no mesmo, tá ligado? O Arboleda fez um jogo muito abaixo, foi um jogo horroroso. Eu acho que ele tava pensando na Corvette dele, não sei que porra era. Ele tava pensando, minha Corvette, tenho que lavar minha Corvette. Eu acho que ele só pensou nisso naquele jogo, porque foi um jogo horroroso. Mas eu daria uma confiança ao Arboleda, porque tem momentos que ele é decisivo. Tem vezes que ele faz gol de cabeça, tem vezes que ele não caga na partida. E também a zaga do São Paulo, eu já percebi uma coisa, mano, Juan. A zaga do São Paulo é muito referente a como o Alan Franco vai jogar no dia. Se o Alan Franco jogar bem, todo mundo joga bem. Se o Alan Franco joga um pouquinho mais ou menos, a zaga já desmonta tudo. Ele é o melhor da zaga. É que nem eu falo pra você, ele é o xerife, ele é o homem daquela zaga. Se ele joga mal, todo mundo joga mal naquela zaga. É incrível. Exatamente. Eu também manteria esse trio de defesa, pra mim tá bom. Por mais que, igual você falou, o Arboleda fez uma partida abaixo, mas
Poxa, o Rafael Tolói não tá tão entrosado assim pra mudar também, né? Fez 2 jogos só. Agora partindo pro meio de campo. Pablo Maia e Marcos Antônio, Manildes. Mudaria alguma coisa? Eu mudaria o Pablo Maia. Eu vou falando. Cara, pra esse jogo, velho, sinceramente, o São Paulo tá contando muito com a fase boa do Marcos Antônio. Eu iria, não com o Pablo Maia, mas pra dar mais liberdade pro Marcos Antônio, eu voltaria o Bobadilha, já que o Bobadilha é esse cara de marcação. O cara que tá fazendo muita falta nessa reta aí do São Paulo é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é aquele volante de ofício que é pra marcar, é aquele cara marcador. Sim. Mas eu não jogaria com o Pablo Maia, eu jogaria Marcos Antônio como segundo volante, Bobadilha como volante e Rodriguinho como meio ofensivo. Eu não entraria com o Pablo Maia. Eu simplesmente faria igual você fez, colocar o Bobadilha pra cá. E aqui, onde tá jogando o Bobadilha, Rodriguinho, né? O Rodriguinho comanda muito bem o meio ofensivo. O Rodriguinho é muito bom, ele faz a ligação com o Marcos Antônio e faz o time jogar bem mais pra frente. E agora, partindo pra onde a gente tem que escolher bem, mano, onde o setor mais importante que pode mudar o rumo do jogo. A dupla de ataque. Qual seria a sua dupla de ataque, Manildes? Minha dupla de ataque? Cara, pra começo de jogo, velho, eu colocaria Ferreirinha e Luciano. Ferreirinha e Luciano. Exatamente, concordo. Ferreirinha e Luciano. Porque a gente precisa buscar o resultado. O Ferreirinha é o cara que não tem medo de cortar pra dentro, por mais que ele erre muito chute, mas ele não tem medo de criar jogada, cortar pra dentro, dar infiltração na zaga. A zaga acha que ele espere que ele cruze, ele corta pra dentro, tenta chutar, toca pro meio. E o Luciano, por mais que ele tenha errado trocentas oportunidades no primeiro jogo, o Luciano não deixa de ser um cara decisivo. O Luciano, Exatamente. querendo ou não, é a referência de gols ainda do time. Na ausência do Lucas. Ele é um cara muito importante. Você tava falando do Lucas, aí ele vai jogar junto com o Oscar essa partida, só que eles vão começar no banco. Você arriscaria colocar o Lucas ou o Oscar já no primeiro tempo, ou você manteria eles no banco e utilizaria no segundo tempo? Eu utilizaria no segundo tempo apenas o Lucas. O Oscar, não sei se ele ajudaria muita coisa, não. O Oscar é aquele cara, mano, é 880 e o Oscar, ele veio bichado, cara. Não é normal um jogador que, se eu não me engano, ele jogou quantas partidas, mano, aí se lesionou? O Oscar, agora se eu me não me pegou engano, foram 12 jogos. Jogou 12 jogos e se lesionou, cara. Tipo, o Oscar, por mais que ele seja um jogador muito bom de criação, tal, mas eu não sacaria nem o Bobadilha, nem o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio vem numa fase muito boa, velho. Já vem de um tempo que ele vem criando jogada. Ele vinha organizando ali aquela parte do meio de campo. Ele jogando na posição certa, a realidade, o Marcos Antônio é um jogador que agrega muito. Ele não é um cara de marcação, ele é um cara de criação. Eu colocaria o Lucas no segundo tempo, talvez no lugar do Luciano, se ele não jogar bem. Mas eu não colocaria o Oscar. Eu não colocaria. Não colocaria o Lucas, por exemplo, no lugar do Rodriguinho ali, na posição de meia? Cara, eu creio que é uma boa opção também. Colocar ele de meia é uma boa opção. Mas, cara, eu acho que eu curtiria mais o Lucas mais perto da área, cara. Eu acho que o Lucas, ele perde muito voltando pra buscar a bola lá atrás, cara. Ainda mais sem ritmo, né? Mas... Exatamente. Eu faria ele o mesmo perde que muito você. buscar. Eu faria o mesmo que você, concordo. Tipo, a dupla de ataque seria Ferreirinha, porque o Ferreirinha é um cara do drible, é um cara da velocidade, é um cara que tem muito ritmo. Ele vai fazer o time jogar pra frente, ele vai arriscar o drible, vai deixar o time bem mais ofensivo. Resumindo assim, então, Ferreirinha, ele tem que jogar esse jogo. Num jogo que você precisa atacar, você precisa ir pra frente, você tem que colocar o Ferreirinha. E o Luciano também. O Luciano, eu manteria ele, por quê? Porque, poxa, por mais que não marca, se eu não me engano, 11 ou 12 jogos, acho que é 11 jogos, eu manteria ele por quê? Porque ele é esse cara decisivo do São Paulo. Ele pode não marcar 11 jogos, mas nesse jogo específico ele pode meter um gol ou meter 2, sei lá, ele é esse cara. O Luciano, ele é um jogador muito importante pro São Paulo, ainda mais em momentos decisivos. Isso a gente não pode negar. Já vimos aí o Luciano sendo decisivo em várias vezes que o São Paulo precisou. Então, manteria ele como titular e Ferreirinha para acompanhar ele. O Luciano, querendo ou não, cara, o Luciano é a nossa peça-chave pra buscar o gol, pô.
Como eu disse, ele Exatamente. pode estar do lado do Ferreirinha ou do Rigoni, mas a minha preferência pro começo de jogo é o Ferreirinha, que o Ferreirinha é aquele cara que busca a jogada, como você mesmo disse e eu disse. Mas o Luciano é a peça central, pô, pra buscar o gol. O Luciano, por mais que ele esteja numa má fase, mas o Luciano, quando ele quer jogar bola, ele joga, pô. Ele busca o gol, ele busca a assistência, ele participa muito, ele sempre participa muito das jogadas. Apesar de ele não ter marcado os gols no primeiro jogo, ter desperdiçado muita chance, mas você vê que ele tem uma presença de área muito importante, cara. A nossa escalação seria aqui, Mailton, trio de zaga esse mesmo, Enzo Dias, Marcos Antônio e Bobadilha aqui, nessa posição, Rodriguinho aqui no meio, Luciano e Ferreirinha. Essa seria a nossa escalação pro o time titular para enfrentar a LDU. E no banco, a troca que eu faria, sei lá, eu faria a troca do Rodriguinho pelo Lucas. Caso o Luciano estivesse jogando muito mal mesmo e não ter feito o gol até o segundo tempo, eu colocaria ele no lugar do Luciano mesmo, igual você falou. Aí seria mais velocidade ainda, que é a velocidade do Rodriguinho, com o Lucas ali no meio. E depois colocaria o Rigoni. O Rigoni pra tentar puxar mais, porque o Rigoni também é rápido. Concordo. O Rigoni é muito rápido. O Rigoni participa muito, é ambidestro, isso ajuda muito, ambidestro. Ou ele vai acertar com as duas pernas, ou ele vai errar tudo com as duas pernas, mas isso contribui muito. Verdade. Isso contribui muito para finalizações. E o Rigoni, cara, por mais que ele não tenha marcado o gol, velho, ele vem jogando muito bem, velho. Na minha opinião, ele vem jogando bem, vem participando muito bem. E caso... tipo assim, como última substituição, eu trocaria, sei lá, aqui estaria o Bobadilha no caso, eu tiraria o Bobadilha depois, no segundo tempo, colocava o Alisson, pra manter o nível ali. O Alisson é um bom jogador pra esse jogo também, que o Alisson, apesar dele ser um volante muito de criação, ele sabe manter muito bem o jogo como Bobadilha. E o Marcos Antônio vai precisar dessa imposição física, já que ele não tem muito, pô. O Marcos Antônio ele é um bom jogador, mas ele não tem essa imposição física quando é necessário, pô. Quando depende de corpo a corpo ali, correria, ele vai perder e muitas vezes, se não tiver um cara apto na defesa ali. Então, a nossa escalação, nosso palpite, como a gente começaria a escalação contra a LDU seria essa. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Manutos? Acho que muito que eu queria dizer já foi dito aqui ao longo do vídeo. Mas você tem alguma coisa que queria acrescentar também, Manu? Sobre o jogo? Eu queria, só dar um palpite pra mim. Eu vou ser bem ousado. O placar vai ser 3-0 pro São Paulo. E a gente passa com tranquilidade. Qual você acha que vai ser o placar, Manutos? Cara, eu vou ser mais realista, eu vou ser mais pé no chão. Por mais que eu queira que seja o seu resultado, eu vou ser mais pé no chão. Eu acho que vai ser 2-0. Vamos levar pros pênaltis e vamos ganhar nos pênaltis. Que também, confesso que é o placar que eu mais acredito, mas né, eu tô escolhendo o placar que eu gostaria que fosse, entendeu? Eu também, eu gostaria muito que fosse esse, mas eu vou ser um cara realista, pé no chão. Eu acho que vai ser 2-0, São Paulo vai levar pros pênaltis e vai levar nos pênaltis. Exatamente, eu também acho. Mas, como o Crespo já disse, vamos ganhar. Vamos nos ganhar. Então é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seu amigo tricolor, sua amiga tricolor, com o nosso canal para ajudar a gente a crescer. A gente tá começando agora, então, igual eu sempre falo, seria muito bom poder contar com o apoio de vocês para ajudar nosso canal a crescer. Obrigado por assistir aí, vamos junto apoiar o tricolor rumo nessa semifinal da Libertadores. Até o próximo vídeo e vai São Paulo. Falou, rapaziada. Tchau. Falou.